Mesmo com o país batendo recordes de mortos por conta da Covid, o desrespeito às regras de distanciamento, principalmente relacionado à festa, continua. Na noite de ontem, bailes punks aconteciam em cidades da Grande São Paulo. Olha esse vídeo, por exemplo. Dudu, não, esse vídeo é antes da pandemia. Nada disso, meu povo. Desse final de semana, a polícia de um lado, ó. A polícia de um lado com escudos, do outro lado a multidão, ó. Abre o áudio, Fabiano. Olha lá. Olha lá o funkão rolando. Olha o batidão, paredão. Agora a moda de colocar esse paredão, rapaz. Olha lá. As motos roncando. Eita, nós. Olha lá. Você de casa deve se lembrar da dengue, né? O pessoal falava assim, não, o foco da dengue é água parada. Tem que tirar água parada. E o foco da Covid? É esse bailão aí? É o baile funk? Rapaz, ó. Ó, tava cheio o baile, hein? Olha lá. É, tava meio vazio perto do que já foi de cheio. Mas perto, né, do momento atual, tinha muita gente lá, ó. A situação, meu povo, se repetiu durante o final de semana e foi em vários pontos da capital, viu? Eu citei agora há pouco, né? Não esse final de semana, no outro passado, no retrasado, a gente teve aquela grande operação na Paraisópolis, né? Teve a polícia lá nas ruas. Águia, legal, parabéns. Conseguiu parar durante um final de semana. Mas chegou esse agora, tava tendo festa, tava tendo baile. E não foi só lá, ó, outros pontos. Bittencourt conta ao vivo. Bittencourt Bittencourt, ele fica doido quando toca funk. E quando ele vê uma aglomeração dessa, a mão dele começa até a suar, né, Bita? Conta tudo pra gente. Exatamente, é um desrespeito total, né? Desrespeito com a vida, desrespeito com essas pessoas que perderam a vida e desrespeito, inclusive, com a família dessas pessoas que vão frequentar aí esse baile da morte, porque eles acabam se colocando em risco. Aconteceu, viu, Dudu Camargo? Olha, Zona Leste de São Paulo, Zona Sul, Osasco. Vamos começar por Osasco. As imagens são fortes, viu? Jardim Conceição, já conhecido, já fizemos várias matérias lá de crime, troca de tiros, viu, Dudu Camargo? Bailes, funk, e não foi diferente esse final de semana. Só que a GCM de Osasco, já sabendo, recebeu a informação de que lá haveria uma grande aglomeração de pessoas e aí chegou e botou absolutamente todo mundo para correr. Foi um corre-corre, pessoal de moto, uma quase atropelando o outro. Os policiais tiveram que usar bomba de efeito moral para dispersar a multidão, porque além do baile, eles confrontam os agentes, viu, Dudu Camargo, os GCMs. Eles partem aí por confronto, como fosse uma brincadeira, mas eles estão brincando com a própria vida deles e também de outras pessoas. Não foi diferente, Dudu Camargo. Na Zona Leste de São Paulo, cidade Tiradentes, para você ter uma ideia, a Polícia Militar, a GCM, a Prefeitura, fez ali uma mega operação. Eles foram em 6 pontos. Para você ter uma ideia, em um deles, o Corpo de Bombeiros que estava fazendo um resgate teve muita dificuldade para passar, Dudu Camargo, por conta aí desses arruaceiros que a gente toda vez está chamando a atenção. Houve perseguição ali, a GCM tentou perseguir alguns motoqueiros, algumas pessoas foram detidas, outras acabaram saindo. Guaianazes também. Você disse Heliópolis, semana retrasada, a polícia coibiu. Esse final de semana, o baile correu normalmente. Portanto, Dudu Camargo, infelizmente, a polícia tentando fazer o papel deles, mas infelizmente essas pessoas fazem parte aí da sociedade, não se conscientizam e acabam aí colocando em risco a própria vida e também disseminando essa peste, infelizmente, o Covid, que continua matando muita gente, milhares de pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, Dudu. E a gente deu, Bita, agora há pouco um VT, falando justamente de locais como esse, que já foram uma única vez autuados pela polícia, mas depois voltou a acontecer a festa. Então, meu povo, tem que ficar de olho nisso. Se está tendo reincidência no mesmo local, e esses locais de baile geralmente são as mesmas ruas, os mesmos estabelecimentos que são espaço e palco para esse tipo de aglomeração, então o que tem que fazer? Manter lá uma viatura, manter, enfim, viaturas lá no local para fazer esse trabalho preventivo e também, ao mesmo tempo, se está tendo reincidência no mesmo local das festas,
já deixa a viatura lá. Ah, Dudu, é só mais final de semana, então deixa no final de semana a viatura lá no local, né? Para evitar esse tipo, porque, poxa, um baile como esse tem muito mais do que 100 pessoas. A gente viu a polícia interditando muita festa com 50 pessoas. Eu citei agora há pouco Interlagos, esse final de semana, Zona Sul de São Paulo, 50 pessoas estavam no local e por aí vai. Agora, esses bailes aglomeram às vezes muito mais gente, né? Então tem que ficar de olho nisso aí. A boa notícia que eu trago é que a Prefeitura de São Paulo decidiu ativar 3 hospitais de catástrofe destinados apenas ao atendimento de pacientes com Covid-19, tá? Serão 640 leitos nas unidades municipais de saúde nos bairros do Jabaquara, Vila Maria e Itaquera, tá? Pacientes internados com outras doenças já estão sendo transferidos e o objetivo é aliviar a pressão sobre o sistema de saúde. A fila para vagas na UTI, na manhã, por exemplo, de sexta-feira na capital, era de 475 pacientes na fila por uma vaga de UTI, tá? Então nós vamos continuar acompanhando isso aí referente aos bailes, tá? Vamos rodar a reportagem, tem reportagem, Bita, vamos ver. As imagens gravadas por motoristas revelam uma multidão de jovens reunidos para mais um baile funk. Quem vê os vídeos que circulam nas redes sociais pode pensar que eles foram registrados em uma época antes da pandemia, que já matou mais de 290 mil pessoas no Brasil. Na verdade, os flagrantes são deste domingo no município de Osasco, na Grande São Paulo. A maioria dos frequentadores são jovens, que abriram mão do uso da máscara de proteção e do distanciamento social, colocando em risco a própria vida de pessoas próximas. Alguns se exibem circulando com motos pelas avenidas da cidade. Para dispersar o grupo, a Guarda Civil Municipal foi acionada. As imagens mostram a correria de quem estava no local depois que os agentes dispararam balas de borracha. A GCM não informou se houve apreensão de algum frequentador. Os bailes regados a muita bebida alcoólica e desrespeito às regras para tentar conter o avanço da Covid-19 no país também foram registrados em vários pontos da capital paulista. Em Cidade Tiradentes, a PM esteve em pelo menos 6 endereços para tentar coibir as festas. As imagens impressionam. Em meio à pandemia, uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava atendendo uma ocorrência precisou desviar do grupo que se aglomerou ao som do funk. Linhas de ônibus também precisaram ser desviadas. As cenas de aglomerações de jovens em pancadões também foram vistas durante o fim de semana em Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo, e em Guaianazes, no extremo leste da capital. A pergunta que fica, meu povo, reflete comigo, imagine um comerciante tendo que fechar a porta, igreja não podendo realizar culto, isso que comerciante e igreja estava tendo álcool em gel, estava tendo distanciamento, medida de temperatura na porta. Imagina esse povo que teve que fechar as portas e está vendo cenas como essa. Essa aí, nessa situação, a polícia esteve. Mas em outros, o baile rolou solto, sem nenhuma fiscalização. Como que fica a cara, como que fica a vida do comerciante? De ver que está tendo baile dentro da comunidade e ele lá tendo que fechar as portas e conta de água, IPTU, aluguel, chegando para ele. A gente cansou de ver pela internet comerciantes sendo presos, só tinha o cara dentro da loja, mas estava lá vendendo, porque precisava vender. Chegou a polícia, prendeu o cara, que ficou revoltado também. E aí partiu aí para agressão, muitas vezes verbal, revoltado com aquela situação de ver policial fechando o comércio dele, enquanto isso o baile funk rolando. Aí fica, né? Fica esse disparate, então tem que ter a fiscalização. Se vocês querem fechar o comércio, então fecha tudo de vez, não adianta fechar aqui e abrir lá, né? Tudo bem, é proibida, mas cadê a fiscalização lá? Cadê? Só porque a comunidade não entra? Complicado isso aí. Você tem aquela imagem, Bia, também lá de Santos? Porque Santos, rapaz, enquanto o baile estava rolando aí, lá em Santos, a Baixada Santista determinou lockdown, tá? A partir dessa terça-feira, agora, dia 23, amanhã.
tá? Mas durante o final de semana, a Praia de Santos ficou vazia. Eu vi imagens da Praia de Santos, tudo vazio, mas não tinha nenhum passarinho lá, nenhuma gaivota na areia lá da Praia de Santos, tá? Então a novidade para a Baixada Santista é que, para conter os casos aí de coronavírus, os nove municípios da Baixada Santista, da Baixada Santista decidiram entrar em lockdown a partir de terça-feira, tá? Amanhã já entra em lockdown 9 cidades aí da Baixada Santista, tá? As cidades que vão adotar as restrições são, atenção, hein? Santos, alô Santos, hein? São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Bertioga, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. São cidades que vão entrar em lockdown amanhã, terça-feira, tá? As novas regras valem por 13 dias até dia 4 de abril. Decisão foi tomada pelo Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, que determinou o endurecimento da quarentena após a capital paulista anunciar a antecipação de feriados, tá? A Prefeitura de Santos também criou uma força-tarefa composta por Polícia Militar e Guarda Civil Municipal para garantir que a população siga as medidas. A circulação de carros será permitida apenas com a apresentação de documento que comprove a necessidade de saída. O descumprimento dessas medidas está sujeito a pessoa pagar uma multa que varia de 300 a 10 mil reais, tá? Para Santos, tá? Não sei se a gente daqui a pouco vai conseguir a imagem lá, tá? De Santos. Mas só explicando então, em Santos teve aquela operação, ou vai ter no feriado, aliás, já começou esse final de semana, né? Operação Baixada, lá de descida para o povo, vai ser limitado. Por que teve essa operação? Justamente por causa também do feriado que tá vindo aí. Eu quero só ver, Bia, no feriado prolongado, se vai ter baile ocorrendo, hein? Eu quero só ver com esses feriados que adiantaram, porque, por exemplo, teve até divergências aí do governador João Dória com o prefeito Bruno Covas, por conta desses feriados que foram adiantados.